Olá, gente, boa noite. Estamos ao vivo aqui com vocês mais uma vez nos canais do PV, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado para você que mais uma vez me dá o prazer da sua companhia. Fica aqui então minhas boas-vindas. Me chamo Luciano Frontelli, sou filiado ao Partido Verde e tenho conduzido essas conversas de Verdes com Lula, ou seja, um espaço para a gente poder, a partir do trabalho de algumas pessoas que nos são muito próximas, entendermos quais são os desafios para o Brasil e que propostas temos para superá-los. Né? Também é um espaço para a gente denunciar algumas das coisas graves que estão por vir se não elegermos Lula no dia 30 de outubro. E hoje aqui comigo nós temos Luciano Solar, ele que eu vou abrir o currículo dele. Luciano tem um nome muito bonito, né? Um nome amigável, um nome agradável. Mas, deixa eu ver aqui. Estava aberto aqui, eu tirei. Eita, nós. Ao vivo é assim. Quem sabe, faz ao vivo. Luciano, eu sei que você é professor, você é vereador em Alfenas, se não me engano, é o líder do Partido Verde em Alfenas, né? Me conta um pouco, conta pra gente, dá o seu boa noite e conta um pouco mais sobre o seu trabalho aí na cidade. Pessoal, é um prazer, né, participar dessa live. Eu vou pedir só um minutinho que eu tenho que trocar de sala, que eu tô, né, dando aula agora, sou professor, acho que ficou mais evidente ainda agora, né? E aí eu já conto para vocês o meu trabalho. Tá, você tá mutado agora. Eu vou conversando com o pessoal aqui enquanto você se mexe, né? Encontra o espaço para conversar com a gente. Pessoal, para você que quiser conversar, mandar seu recado, escrever sua mensagem, pode ser tanto aqui no Instagram quanto aqui no Facebook. Eu estou aqui atento para compartilhar suas mensagens, seus comentários, suas propostas, suas ideias, suas dúvidas, né? Eu sei que todos nós estamos sendo impactados por muitas informações falsas, muitas informações duvidosas, informações manipuladas. Então, se você quiser também conversar com a gente sobre algo que você recebeu, fique à vontade para aqui embaixo mandar esse comentário para a gente poder debater nessa meia hora que estaremos juntos nessa conversa. Agora com você, Luciano. Agora que você trocou de sala, pode falar com a gente. Bem, eu vou me apresentar bem rapidamente. Eu sou, né, formado na Universidade Federal de Alfenas, né, em História, e pós-graduei em Ciência da Sustentabilidade. Estou entrando para o mestrado agora de Gestão Pública também. Sou presidente do Partido Verde aqui em Alfenas e vereador na cidade de Alfenas. E, além disso, eu componho um grupo de pesquisa internacional com sede em Boston, nos Estados Unidos, que é focado no estudo, né, das mudanças climáticas. E nós trabalhamos também com um termo que nós criamos dentro do grupo, que é a regeneração democrática, né? Não basta apenas manter a democracia, a gente precisa regenerar ela e fazer ela ser cada vez melhor. Ótimo, muito obrigado. Mas já, como temos pouco tempo, já vamos para o nosso primeiro assunto aqui, aproveitando a sua presença. Aproveitando que você falou sobre regeneração democrática, para uma informação recente, uma notícia de, se não me engano, de hoje, de ontem, sobre as mudanças que aconteceram na Suécia, né? Um país que historicamente é conhecido pela liderança em algumas negociações, apesar de suas empresas públicas não serem limpas assim, né? Não serem tão limpas assim. Internacionalmente tem conduzido muitas conversas, muitas inovações nessa área. Porém, agora, se você puder colocar na tela, a direita recém ascendeu ao poder nesse novo processo eleitoral na Suécia. E a gente consegue pôr na tela, equipe? Ah, tá, beleza. Enquanto a gente vai subindo aqui, só dizer que por lá, Luciano, aí eles estão anunciando, né? Não se sabe ainda se vai se confirmar isso, mas estão anunciando que o Ministério do Ambiente vai deixar de existir, vai ser integrado a uma outra pasta, algo bem semelhante ao que Bolsonaro queria fazer quando assumiu a presidência, mas devido a tanta repercussão negativa, acabou voltando atrás. Queria que você comentasse qual que é a importância de nós termos órgãos específicos, né? Acho que em Alfenas tem um órgão específico para falar sobre clima. Qual que é a importância de institucionalizar a política para debater, para construir política pública nas cidades ou até mesmo no país? Perfeito. Bem, a imagem entrou aí, né? Essa notícia pegou de surpresa, porque, assim, sinceramente, não dá para compreender o porquê disso. Porque é uma necessidade. Nós sabemos que a crise climática ela é uma realidade, inclusive até com quem é negacionista de falar que não é por causas antropogênicas, eu falo, mas mesmo assim existe o problema climático, independente de ser por causas antropogênicas ou não. Eu acredito, né, baseado em dados e evidências, que são que a crise é por causas
antropogênicas. E não dá para entender, né, o porquê que a direita ela não aceita esse debate, não entra nesse debate. Esse debate ele é um debate extremamente necessário. E no grupo de pesquisa que a gente atua, a gente fala que o problema não é só o clima, né? Os problemas são vários. Nós temos vários vetores de degradação ecossistêmica, né? Como, por exemplo, a contaminação, né, dos nossos lençóis freáticos, a acidificação dos oceanos, a acidificação do solo, a contaminação do ar, né? Então, nós temos vários problemas ambientais, além da questão do aquecimento global, né, e da crise climática. E tudo isso deveria ser debatido, né? Tudo isso deveria ser debatido, né, de forma ampla com a sociedade, e nós deveríamos sempre primar pela criação de políticas públicas para poder resolver esses problemas. E aqui em Alfenas, a gente criou uma experiência inovadora, que é a Secretaria do Clima, Sustentabilidade e Inovação Social, né, que tem um secretário que é líder do nosso grupo de pesquisa, e para o quê? Para criar mecanismos e ferramentas de mitigação e adaptação das mudanças climáticas e também, além disso, né, se preocupar com a água do nosso município, se preocupar com o solo do nosso município, se preocupar com o bem-estar, né, não só dos seres humanos, mas de todos os seres vivos, né? Exato. E isso também é importante ressaltar que essas decisões influenciam diretamente nas nossas vidas, né? Inclusive, a gente tem uma outra notícia lá, né, acho que a equipe pode colocar também depois, acho que está na página. Que número que é isso aqui? Eu não tenho os números aqui. Mas nós vamos ter a próxima informação sobre as constantes altas, né? Altas e baixas, né? O governo tentou interferir em algum momento, mas muitas altas seguidas na luz, né, elétrica dos brasileiros em muitos estados, se não todos. Eu não consigo ver o número aqui. É logo após a informação sobre a SOS. Eu não tenho o número. Página 6, aí. Então, nós temos essa aqui, né? 32% em alguns 5 estados. Logo depois, na página 8, nós temos reajuste em Goiás. Na página. Opa! Na página 11, outro aumento também, na cidade de São Paulo. Enfim, são variadas as formas que as empresas, né, de distribuição de energia, a partir do momento que o governo compra essa energia no Brasil, né, acaba repassando para o consumidor final. E muitas desses aumentos estão conectados. Queria que você comentasse, né, desse mais detalhes, pontos de vista, você que é um especialista nessa área, você que estuda bastante disso, mas para relatar um pouco das informações que a gente tem por cima. Uma que a gente tem usado, acionado muito as termoelétricas, né, baseadas em carvão, e outra porque a gente tem uma crise climática rolando solta que tem dificultado e aumentado o tempo de estiagem, de seca, né, nos reservatórios de água que estão esvaziando muito rapidamente. Queria que você pudesse comentar esses problemas que atingem a vida do cidadão e que tipo de solução, qual que é o caminho possível que a gente pode caminhar para poder evitar que as pessoas continuem pagando mais caro na sua conta, até mesmo as pessoas que hoje não têm condição de pagar e estão tendo que pagar cada vez mais caro. Bem, essa é uma questão gravíssima e, mais uma vez, né, não dá para entender o porquê os governos, né, de direita atacam os ambientalistas como se nós fôssemos inimigos da civilização. Muito pelo contrário, o que nós desejamos é bem-estar, paz e prosperidade, né, para todo mundo, e que a gente tenha sustentabilidade na nossa civilização. Não só sustentabilidade econômica, mas sustentabilidade ecossistêmica, né? A gente tem que lembrar o óbvio que o ser humano, né, a nossa espécie não vive sem o meio ambiente, mas o meio ambiente se vira muito bem sem nós, né? E a questão energética, ela é muito grave, porque primeiro que nós somos totalmente dependentes do petróleo, que é um dos principais responsáveis pela questão do aquecimento global. A segunda parte, que é muito preocupante, é o que você colocou. Os ciclos de chuva foram totalmente alterados e a gente não tem mais, né, a garantia que a gente tinha antes, que em determinada época do ano iria chover, que os nossos reservatórios das hidrelétricas
vão estar cheios e a gente tem uma demanda cada vez maior, né, de energia. E o nosso governo, infelizmente, acaba utilizando a energia, né, das termoelétricas, que não são energias limpas, como você bem colocou, são energias derivadas, né, do carvão, que é um combustível fóssil altamente poluente, pior do que petróleo, e nós precisamos de transição energética, né? Um dos membros do nosso grupo de pesquisa, que é o professor Carlos Ruffin, né, ele é um professor de Harvard, ele trabalha com esse tema, ele presta serviço para o governo americano, e lá eles estão trabalhando profundamente com a questão da transição energética, investindo pesado nessa questão. E o que seria essa transição energética? Investir em tecnologia e inovação para que nós possamos criar novos mecanismos de geração de energia, né? E dentro disso também, uma coisa muito importante dentro da transição energética é a descentralização das redes de energia. Então, quando você pega uma usina como Itaipu, como, né, Belo Monte, como Furnas, que é aqui do ladinho, aqui de onde eu estou, você tem uma grande perca de distribuição de energia devido o destino final dessa energia ser muito longe da onde ela é produzida. Então, nós chegamos a ter percas aí de 30% da energia produzida no ato da sua transmissão, né, para impulsionar essa energia até onde ela tem que chegar, a gente gasta energia. Então, é muito importante descentralizar. E aqui perto, né, que é uma cidade até famosa, talvez vocês já ouviram falar, nós temos uma experiência de êxito, que é a cidade de Poços de Caldas. É uma cidade turística aqui do sul de Minas, fica a 1h30 daqui, de onde eu estou, em Alfenas. Lá eles são totalmente independentes, a rede de energia deles é municipal, né? Então eles produzem energia dentro do próprio município através de energia solar, e a cidade ela tem muitos cursos d'água, então eles têm mini, né, geradores de energia em vários pontos desses cursos d'água, gerando energia assim, o suficiente para abastecer toda a cidade de Poços de Caldas. Ótimo. E como que você acha que experiências como essas poderiam ser ampliadas para todo o Brasil? Que tipo de política a gente precisaria? Porque até onde eu sei, a questão da energia solar, foram criados uma série de complicadores para as pessoas poderem, aquelas que optam, né, que têm hoje recursos, porque não é tão barato assim, né? É bem caro, inclusive, para a pessoa que vive hoje de salário mínimo, por exemplo, que sobrevive, né? Não dá nem para viver de salário mínimo, que hoje, inclusive, nós temos notícias que o governo Bolsonaro quer mudar o sistema de fazer o aumento, e, enfim, vai reduzir o valor total para as pessoas, inclusive aposentadorias. Mas eu queria que você comentasse como é que a gente faz para transportar uma iniciativa local para nacional em um cenário que é um grande lobby, inclusive contra a energia solar, com uma série de iniciativas, como eu estava falando, de deixar mais caro, você não poder usar sua energia, se você produz, tem um complicador, tem uma série de coisas que estão inventando para impedir de fato que as pessoas possam até pensar a respeito da energia solar em casa. Bem, muito boa pergunta, muito boa questão. Em primeiro lugar, a natureza, né, dos governos, dos estados, é a não mudança, né? Então, quem está sentado em cima não quer que as coisas mudem. Existe um lobby muito grande da indústria petrolífera, né? A gente dá subsídios bilionários para a indústria do petróleo no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente. Então, existe, né, esse complicador. Mas a forma de mudar isso é com política, né? Então, a política ela é o mecanismo de transformação da sociedade, e por mais caótico que seja, problemático, a gente não pode desistir. E aí você tocou num ponto, né, que eu acabei de falar também. Uma das coisas que eu, inclusive, acho que a gente deveria fazer é legalizar o lobby. Eu acho que isso é uma discussão necessária na nossa sociedade, porque o lobby ele já existe. Então, a gente finge que ele não existe, proíbe, e isso gera, inclusive, caixa 2, corrupção, uma série de complicações. Então, o ideal era legalizar o lobby, com transparência, a gente saber quem está financiando, né, os candidatos que a gente está votando, né, o dinheiro está vindo da onde, para a gente saber quais são as reais intenções, até para a gente não ter candidato cavalo de Troia, né, que fala uma coisa, mas é financiado por outra. Então, isso é um ponto. O outro ponto são as políticas públicas, a gente precisa legislar. Então, por exemplo, aqui no município de Alfenas, a gente está com um projeto de lei em andamento para que todas as novas construções públicas feitas pelo município sejam feitas, né, com base de princípio de sustentabilidade, sistema de eficiência energética e sistema de eficiência, né, no gasto de água e na coleta de água. Então,
Isso é um caminho. Outro caminho, né, que a gente pretende colocar também dentro dessa lei, que as moradias populares no nosso município, elas já tenham incluídas a energia solar, que é um grande problema, né? Aqui a gente, enquanto vereador, isso chega para mim o tempo inteiro. Pessoas desesperadas porque tiveram a sua energia cortada, estão sem energia e precisam da energia. E o município não tem o que fazer. Né? Às vezes, quando é alguém que eu conheço, que eu tenho alguma familiaridade, a gente junta, tenta pagar, ajudar, mas é dar um copo de água para uma pessoa no deserto, porque no mês que vem, às vezes, ela não vai ter condições de pagar novamente. Então, a gente precisa criar soluções. Né? E a energia solar, ela poderia ser subsidiada pelo poder público para atender essas famílias de baixa renda, essas pessoas que não têm como pagar. E também o sistema de captação de água de chuva, que já é utilizado, inclusive, no Nordeste, né? Quando você faz uma moradia popular, você tem um sistema de calhas, você pega aquela água da chuva e aproveita ela, e isso pode ajudar também essas pessoas a baratearem sua conta de água. Então, assim, acho que o primeiro passo é fazer isso que a gente está fazendo, que é o debate público, né? Levar essas informações, ampliar o debate para fora, né, dos nossos círculos de convivência e mostrar que sim, existem soluções para que a gente possa distribuir energia limpa e gratuita, que é um dos objetivos, né, da Agenda 2030 da ONU, que é um objetivo fundamental. A nossa civilização ela só vai ter futuro dessa maneira. Exato. Mas a gente sabe que neste governo essas soluções não são possíveis, né? E não é esse tipo de propostas que a gente tem visto, né? A gente teve um ministro do meio ambiente que é suspeito de várias questões, inclusive tráfico internacional de madeira ilegal, entre outras coisas, né? Saiu do estado de São Paulo, daqui onde eu moro, também sendo acusado de várias coisas ilegais. E a gente sabe que não é nesse governo que esse tipo de proposta pode ter caminho. Porém, a gente tem aqui as propostas do governo Lula, e entre elas, eu vou dar uma olhada aqui, que, por exemplo, dentro do eixo desenvolvimento econômico, sustentabilidade social, ambiental, climática, a gente já fala meio ambiente já fala o quê? É de floresta, é de energia solar, né? Mas também é falar de retomada de crescimento, de empregos, de renda, busca de estabilidade de preços tarifários, restabelecer um ambiente de estabilidade política, econômica e institucional, para poder proporcionar confiança e segurança aos investimentos que interessam o desenvolvimento do país. Basta lembrar, foi graças ao desgoverno que nós temos hoje, graças ao Salles, que a gente perdeu um fundo, né? Ficou congelado o fundo da Amazônia, 3 bilhões de reais, para a gente poder fiscalizar a Amazônia. 60% desse dinheiro iam para as prefeituras, para o Estado, para poder financiar suas polícias, sua política de fiscalização. Aí eu queria que você pudesse comentar com a gente quais são os caminhos para que a gente possa se preparar. O que a gente dá? Nós temos 10 dias para as eleições. O que é importante a gente conversar? O que você acha que toca no coração das pessoas que vai ajudar a dar garantia, da segurança, porque o outro lado trabalha muito com medo. O que a gente pode oferecer para dar segurança para as pessoas, especialmente nessas questões que a gente está citando agora de ambiental, de alimentação, de energia, transporte, enfim. Acho que Minas tem uma questão muito grande também com a adaptação, né? Por causa das catástrofes climáticas que acabam acontecendo em algumas cidades por aí. Comenta com a gente como que a gente pode dar segurança para as pessoas e confiar em quem a gente tem que votar no dia 30 de outubro. Bem, o nosso discurso, né, e um dos motivos do PV compor a federação é porque nós somos um partido que acredita na ciência acima de tudo, né? Claro que a gente também defende a espiritualidade livre para que as pessoas tenham a sua forma, né, de exercê-la, mas a forma de organização social que nós defendemos é baseada em ciência. E nós temos inúmeros casos, né? Acho que todos os países que nós idealizamos como países ideais, gostamos e temos como referência, são países que utilizam da ciência para poder, né, se organizarem. Inclusive, fica o recado aí para quem vê fake news, que a fake news só chega até você através da ciência, né? Porque através da internet, do celular. Então, até para disseminar fake news, você precisa da ciência. E o nosso discurso para dar segurança é que o nosso discurso é pautado em racionalidade, em modelos de sucesso que vem acontecendo no mundo, né? E nós precisamos trazer isso para o Brasil. E nós não precisamos inventar a roda. Já existem vários mecanismos funcionando, nós precisamos estudar, adaptar
trazer para a nossa realidade e implementar. E é isso que eu sempre falo, né, para os meus alunos, inclusive, que nós temos que pautar as nossas decisões baseadas na ciência e não no medo, né? E igual eu falei, quem quer votar no Bolsonaro que vote, mas vote pelos motivos corretos, né? Se concorda realmente com a ideologia dele, mas não vote por fake news, por medo de coisas totalmente absurdas que nós sabemos que são mentiras, mas infelizmente o povo mais simples do nosso país acaba caindo nessas mentiras e cai principalmente por não ter um conhecimento científico, não ter um conhecimento, né, histórico das coisas como elas aconteceram. Então, nós precisamos muito que o mundo entenda isso. E você colocou a questão do Fundo da Amazônia, nós também trazemos dentro desse princípio, né, e o PV contribuiu escrevendo isso para o plano de governo do Lula, que é a economia verde. Isso está bombando no mundo inteiro. Os Estados Unidos investiu vai investir, né, até o final do governo do Biden, 2 trilhões de dólares na transição energética e na economia verde. A China anunciou um pacote de 1 trilhão de dólares. A França anunciou um pacote de 500 bilhões de euros. Então, assim, o mundo sério está fazendo essa transição. Então, é inacreditável que em pleno século XXI nós estejamos debatendo, né, banheiro unissex, kit gay, sendo que o mundo está debatendo transição energética, né? Você falou da questão do Fundo da Amazônia, a gente perdeu esse dinheiro e perdeu muito mais, porque a gente perdeu ele no primeiro momento, né? E em seguida, no outro ano, teria mais recursos. E eu vou dar um exemplo de um mercado bilionário que o Brasil está dando muito mole de não entrar por conta, né, dessas questões políticas, que é o mercado de crédito de carbono. A gente deveria ter uma comissão dentro do governo federal trabalhando para acelerar a inserção do Brasil no mercado de crédito de carbono. É muito simples, né? A gente tem que entender que o Brasil não irá se transformar na próxima potência industrial do mundo, né? Esse bonde da história a gente já perdeu. O que nós podemos fazer é nos transformar na maior potência sustentável do mundo. Como? Compensando a emissão de carbono dos países industrializados, né? A Alemanha precisa compensar, a China precisa, o Japão precisa, os Estados Unidos precisa, e não tem áreas, né? Na Alemanha você não tem áreas disponíveis para plantar florestas para capturar carbono da atmosfera. No Brasil você tem. E esses são os acordos que estão sendo definidos globalmente falando. E o Brasil está ficando de fora, sendo que a gente poderia estar gerando emprego, renda, né, nisso. E aqui no Brasil a gente já tem um exemplo de sucesso disso, que é um município que, inclusive, né, tá perto, você falou que está em São Paulo, eu te recomendo muito visitar Extrema, né? Lá tem um projeto interessantíssimo, fica na divisa de Minas e São Paulo. Eles entraram no mercado de crédito de carbono na frente do Brasil. Eles conseguiram criar uma legislação na frente do Brasil, entraram, e lá, por exemplo, vamos supor que você herdou uma pequena propriedade do seu pai, mas você não quer ir lá morar nessa roça, você quer vender. O município compra com dinheiro da Volkswagen, do Mercado Livre, e planta uma floresta nessa propriedade para capturar carbono. E está gerando emprego e renda para a cidade. Né? É a cidade com o maior IDH do Brasil, né? E muita gente não sabe disso. Está aqui na divisa entre Minas e São Paulo. Criaram um imposto para todas as empresas que poluem, um imposto municipal, né? É um pequeno imposto, é uma taxa bem pequena, mas que causa diferença. E é o primeiro município brasileiro que paga todo e qualquer serviço ambiental. Lá não tem essa conversa de ficar chamando as pessoas para fazer mutirão e plantar árvore, não. Nada contra, quem é Alvena, a gente faz muitos mutirões, mas, pô, imagina que bacana você poder trabalhar com isso. Né? Eu trabalho plantando árvores e recebo por isso. Então, essa é a oportunidade que o Brasil está perdendo e que a gente precisa, né, não perder. E por isso que nós acreditamos que, né, o caminho correto a se seguir é o voto no Lula né, daqui 10 dias. Ótimo. Tem até um comentário aqui do Vitor Hugo, que ele está tentando se filiar e está esperando o e-mail. Primeiro, dê as boas-vindas, Vitor Hugo. Está aqui cobrado ao vivo, tá? Da nossa equipe para poder dar uma olhada nessa resposta. Seja bem-vindo ao partido. Espero que você possa se sentir acolhido aqui. Está sendo cobrado ao vivo, tá? Vamos ver. Vamos ver essa resposta aí, pessoal. Inclusive, fica aí o convite para quem está nos assistindo. O PV é um partido que está sendo reestruturado, né? Eu devo assumir a presidência estadual do partido aqui em Minas. A gente precisa trazer pessoas para o partido e precisamos acreditar na política, né? Acreditar nela como forma de melhorar as coisas. E o Partido Verde é um ótimo espaço, uma ótima plataforma, um partido muito livre, né? A gente não é um partido que coage as pessoas, e um partido intelectual também, né? Que está aberto a boas ideias. Exato. E eu queria só reforçar alguns pontos que você trouxe da questão
no mercado de carbono, porque o Lula falou sobre isso no Flow, né? No podcast do Flow que rolou essa semana, que tem alguns especialistas que dizem que o Brasil está perdendo a oportunidade de ter uma receita de até 3 trilhões de reais, né, se aderisse, né? Por isso, ainda, e nem necessariamente só com floresta, se a gente apoiasse ainda mais a agricultura de baixo carbono, né? Ou então, hoje, os produtores sérios, né? O pessoal do agro sério, comprometido, que não invade um pedaço de terra em nenhuma floresta, né? Que tem pesquisado, implementado tecnologia, que tem aumentado a eficiência por metro quadrado, né? Por alqueire. A gente teria a oportunidade realmente de crescer muito mais. Porém, são as pessoas que na ilegalidade estão recebendo perdão e continuam fazendo a sua ilegalidade. O tanto de multas que foram perdoadas, né? Bilhões de reais foram perdoados durante o governo Bolsonaro. É uma verdadeira vergonha. Mas olha, pessoal, a gente está chegando no final do programa de hoje. Querendo reforçar para vocês que nessa questão de energia, do ponto de vista de governo, a gente precisa lembrar que se a energia é um bem público, ou seja, que hoje, assim como sem água, dificilmente as pessoas vivem sem energia, investimentos precisam ser feitos. E assim como é em outras empresas, né, tem momentos em que o saldo não vai estar positivo de propósito, porque a política pública não é feita para dar lucro, ela é feita para atender o bem-estar social. Então, quando a gente for pensar política pública, a gente tem que mudar um pouquinho a chave de pensar como se fosse uma empresa, porque se o Estado não bota dinheiro, dificilmente vai ser uma empresa que vai botar. Assim foram as maiores inovações tecnológicas que a gente tem acesso hoje, tá? Luciano, quero agradecer. O Tilima está fazendo uma pergunta aqui antes de encerrar. O PV de centro-esquerda faz parte do liberalismo social? Sempre tive essa dúvida. Tilima, o Partido Verde tem 12 princípios. Você está convidado a acessar o nosso site. E são esses 12 princípios que nos guiam. Se você, como o Luciano disse, tem uma linha de atuação mais para um lado, mais para o outro, do ponto de vista político, democrático, social e econômico, desde que não fira esses 12 princípios, está dentro do que a gente atua. Depende muito, o Partido Verde é o segundo maior partido do mundo, então depende do país onde ele está, ele tem uma linha onde a sua maioria das pessoas acaba seguindo. Então é muito difícil eu dizer para você, tá? Qual que é a específica. Não sei se você tem uma opinião diferente, Luciano, quero aproveitar com a sua opinião, faça aí também a sua despedida, as suas considerações finais. Bem, o Partido Verde dá essa liberdade, né, para que as pessoas estejam dentro do campo democrático. Então, o partido, em alguns lugares, ele está na centro-esquerda, outros no centro ou na centro-direita. Mas, majoritariamente, ele é de centro-esquerda, né? E por isso nós, inclusive, estamos compondo a federação junto com o PT, né? Que é a Federação Fé Brasil, né? Para que a gente possa realmente reconstruir o nosso país. E fica aí o convite para conhecer os nossos princípios. E, com certeza, a gente está dentro do liberalismo democrático, é um partido totalmente democrata. E as minhas considerações finais é para agradecer e para dizer que nós temos que fazer o nosso dever de casa também. O país não vai mudar só porque a gente mudou o presidente. Nós precisamos estudar, nos aperfeiçoar, sermos, né, pessoas melhores. Eu acho que o PV, inclusive, cobra isso, né? Essa questão do desenvolvimento pessoal. A gente precisa também praticar isso. E para a gente fazer melhores escolhas. E é isso, bora estudar, bora buscar, né, melhorias. E um último comentário, você falou essa questão do agro, até vou te indicar, e para quem está assistindo aí, seguir um perfil que é o Marcelo Brito, né, Marcelo Brito Oficial. Ele foi presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Ele é um cara extremamente inteligente, politizado, consciente, e ele criou um movimento dentro do agro, que é o agroambientalismo. É um cara, né, que trabalha com o mercado, representou o agronegócio brasileiro na Conferência de Glasgow, e ele vai votar no Lula por conta de todas essas questões que a gente falou, e tem muita gente no agro que também não vai votar no Bolsonaro, porque esse modelo de agronegócio que está sendo defendido pelo Bolsonaro é suicida. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que vai dar dinheiro nos próximos poucos anos vai custar muito caro, né, nos próximos 20, 30 anos. E sendo que a gente tem outros mecanismos para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro no Brasil, do que só derrubar a floresta. A floresta ela tem muito mais valor de pé do que deitada. A gente poderia estar
produzindo patente de medicamentos, uma série de compostos químicos vindos da floresta, mas infelizmente a gente está optando por desmatar, e por isso que a gente, né, vai votar no Lula e não no Bolsonaro. E deixando claro minha posição política, eu nunca fui 100% Lula nem petista, por isso que eu estou no PV, mas eu sou a favor da democracia e eu tenho que reconhecer que enquanto o Lula foi presidente da República, ele se comportou como chefe de Estado, muito diferente do atual presidente, que se comporta como uma criança chata de quinta série. Você é professor, você tem boa experiência para falar sobre séries e educação, né? Bom, Luciano, quero agradecer, lembrar para você, mandar um abraço dos Verdes de Minas Gerais, estão aqui assistindo, acompanhando a gente, dando parabéns ao ilustre vereador de Alfenas. Valeu, gente. E para você que se interessou, que tem dúvidas, quer ter mais informações sobre o PV, no link da nossa bio no Instagram, e também você vai ter o link no nosso Facebook. Você pode ter acesso tanto aos nossos princípios, à nossa carta de fundação, quanto ao espaço para que você possa fazer a sua filiação ao Partido Verde. Ficaremos muito felizes para que você venha dar opiniões, criticar, dar sugestões, construir com a gente o Partido Verde, que a gente precisa, um partido necessário. Muito obrigado a toda a equipe, mais uma vez. A gente se vê no próximo programa. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, valeu.